Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Carlos Bandeira, do Ponto dos Concursos. Estamos aqui apresentando nosso material para as carreiras legislativas federais. Optamos por apresentar um material de direito administrativo com algumas legislações especiais que são matérias comuns a todos os cargos, assim estamos apostando, que a Câmara e o Senado, em todos os cargos dos próximos concursos que virão, serão exigidos nos concursos as matérias da Lei 8.112, da Lei 8.666 e da Lei 9.784. A Lei 8.112 é a lei que rege a sua entrada no serviço público ou a sua permanência, mas no cargo do Poder Legislativo. A Lei 8.666 rege as licitações, as contratações, e a Lei 9.784, o processo administrativo federal. Nós traremos questões do CESP, apostando que o CESP será a banca, então, para ambos os ingressos da Câmara e do Senado, ou, a depender, com a eventualidade da GV ser escolhida para apresentar o concurso, para formalizar o concurso para o Senado. Então, com certeza teremos no nosso curso muitas questões, apresentaremos assim o que tem sido cobrado nos últimos concursos, com muito mais questões da banca CESP. A banca da FGV não temos tantas questões como a banca CESP. Então, o nosso foco vai ser nessas duas bancas e nessas 3 matérias. Ok? E vamos estar apresentando o nosso material com teoria, para que você possa acompanhar um assunto, possa fazer anotações no nosso PDF, que vai estar disponível para você, e com muitas questões. Qualquer dúvida, estaremos também disponível no portal administrativo do Ponto dos Concursos. Vocês terão acesso ao material e poderá fazer as perguntas por escrito também. Vamos estar compartilhando aqui para a gente iniciar a nossa aula. Então, muito bem. A matéria de direito administrativo que nós nos propomos a apresentar nesse curso com matérias comuns, em vídeo, da Lei 8.112, da Lei 8.666 e da Lei 9.784. Nosso material da aula demonstrativa tem um sumário que você pode se dirigir na página correta, em qualquer tema que você escolher, inclusive na parte dos exercícios comentados. Você pode escolher aqui em temas por ordem lógica, por uma ordem de acompanhamento, né, mais introdutório e depois mais específicos, até chegar aqui o tema de prestação de serviços gratuitos, que é o último tema da aula. Eu recomendo uma análise do cronograma para você se programar, primeiro com a Lei 8.112, que é o regime jurídico federal, depois a Lei 8.666, que é a Lei Geral de Licitações e Contratações. E, por último, nós teremos dois encontros da Lei 9.784, com muitas questões para a gente treinar. Então, como eu falei, o foco na questão CESP e FGV, e também apresentaremos questões de outras bancas para complementar o nosso estudo, para ampliar o alcance da matéria. Eventualmente, os examinadores podem estar se valendo de questões, de matérias que ainda não cobraram. Então, nós vamos tentar cobrir as lacunas e alguns pontos que não encontrarmos questões da banca FGV e do CESP. E também vamos estar apontando algumas questões que nós mesmos formulamos para aumentar a abrangência do estudo, ok? Aqui nós temos no nosso material escrito um texto introdutório com o pensamento do Sócrates, que eu chamo atenção nessa história, em que o Sócrates era um filósofo, um
professor com conhecimento fantástico, e certa vez um aluno pediu para ele que o ensinasse, né, que abrisse a sua mente com seus conselhos, e, para sua surpresa, Sócrates levou a água e colocou ele debaixo da água e deixou mergulhado, e só depois de algum tempo, depois de alguma luta, né, para respirar, ele dá a seguinte resposta: bom, respondeu Sócrates, quando você desejar o conhecimento tanto quanto deseja o ar, você o terá. Então essa é a nossa dica inicial. Deseje, assim como o ar que você respira, conhecer a matéria que você vai estudar conosco, que com certeza você vai estar assimilando bem, né, com a sua aspiração, com a sua programação para estudo, ok? Aqui nós temos, como a aula demonstrativa é uma aula introdutória, nós preparamos o nosso material escrito da aula, uma introdução que você pode estar conferindo depois sobre os agentes públicos, e dentro da esfera de agentes públicos que nós temos, nós vamos encontrar os agentes administrativos, que são os regidos pela 8.112 e outros. Nem todo agente público é regido pela 8.112. Isso certamente vai ser um tópico que você precisa guardar muito bem. Os regidos pela 8.112, pelo artigo 39 da Constituição Federal, são os servidores da administração direta, autárquica e fundacional. Vários agentes administrativos estão fora dessa classificação da Lei 8.112, como, por exemplo, os militares, os temporários, os agentes por colaboração também estão fora, os agentes políticos, que são os que exercem mandato, o presidente, os deputados, os senadores, também os membros da magistratura e do Ministério Público, eles são regidos por normas próprias. Então, dentro do âmbito do regime jurídico único, nós temos que gravar, que são os servidores da administração direta, autárquica e fundacional. Nós vamos ver que isso é tema de prova, em vários anos o CESP tem cobrado essa matéria, ok? O que é a Lei 8.112? A Lei 8.112 vem sendo apelidada, vem sendo chamada por alguns nomes, entre os quais eu destaco aqui o regime jurídico estatutário federal. Também é chamado de regime jurídico dos servidores da União. O que é regime jurídico? É um conjunto de regras que disciplina uma determinada relação jurídica. E por que estatutário? Essa parte do nome vem do Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, que é um outro apelido, então, dado à Lei 8.112 pela doutrina. E por que federal? Federal porque é só para a administração pública da União. Se você vê alguma questão que fala sobre Estado, que fala sobre município, que mencione o Distrito Federal, aí você vai, então, tomar cuidado para responder a pergunta. Na verdade, o Distrito Federal, ele é, em parte, os servidores da administração direta, autárquica, fundacional, eles são regidos, sim, pela 8.112, mais uma outra legislação, que não vai ser cobrada na prova de vocês. Mas os estados e os municípios, eles têm que ter a sua lei própria. Então, o regime estatutário, regime jurídico único estatutário federal é a Lei 8.112. Cada município deve ter a sua lei e cada estado deve ter a sua lei. E o Distrito Federal tem a sua lei, mais a Lei 8.112. Por isso, então, nós estamos tratando na Lei 8.112 dos servidores públicos civis da União, da esfera federal. Eles são os regidos pela 8.112. Estou frisando muito bem isso aqui, porque isso é matéria de prova na Lei 8.112, dentro da matéria de regime jurídico único. O que é o regime jurídico único? Isso já foi objeto de prova
tá? O CESP, em 2010, ele cobrou conhecimento a respeito do artigo 39 caput da Constituição. E esse artigo, ele diz que tem que ter um regime jurídico único, mas não diz qual é, se é estatutário, se é seletista, né, pela consolidação das leis do trabalho, que são os chamados empregados públicos. Ele só diz que tem que ser único, ou um, ou outro, ou seja estatutário, ou seletista, ou determinado regime administrativo específico, né? Ok? E o que aconteceu? A emenda número 19 de 98 alterou o artigo 39 e desapareceu a expressão relacionada a regime jurídico único. Interpreta-se dessa mudança de 1998 que a Constituição passou a admitir o regime jurídico pluralizado. Ok? Mas houve, nesse meio tempo, em 2000, houve uma lei que autorizou também o regime seletista para administração direta, autárquica e fundacional. Mas em 2007, a ação direta de inconstitucionalidade, número 2135, dígito 4, suspendeu em agosto de 2007 essa redação da Constituição, em seu artigo 39, por causa do quórum da emenda constitucional. Você que está estudando também direito constitucional, você se lembra que a emenda à Constituição deve ser, então, discutida e votada em cada casa do Congresso em 2 turnos. E vai ser aprovada somente se obtiver 3/5 dos votos dos respectivos membros. Esse foi um problema formal na alteração da lei, da Constituição, em seu artigo 39, e o motivo da ação direta de inconstitucionalidade ter suspendido a eficácia da redação dada pela emenda à Constituição número 19 de 1998. Então, o que está valendo? Está valendo a regra do regime jurídico único e a eficácia daquela decisão do Supremo Tribunal Federal, ela não retroage, ela é ex nunc, ela é para frente. Então, não podemos dizer que ela anulou os efeitos da Lei 9.962. Ok? Esse foi o objeto da questão, nós vamos ver logo adiante. E aqui nós estamos frisando quem são os servidores civis regidos pelo Estatuto dos Servidores da União. São os da administração direta, aqui nós damos vários exemplos de órgãos, entre os quais o Senado e a Câmara, que são órgãos da administração direta, o Senado e a Câmara dentro do poder legislativo, mas para efeitos da Lei 8.112 também são regidos pela Lei 8.112. Também são regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Os servidores autárquicos, entre os quais nós destacamos o INSS, que está para ter um concurso em breve, a ANA, Agência Nacional de Águas, e outras autarquias, são servidores autárquicos regidos pelo 8.112, e as fundações, que são pessoas jurídicas de direito privado da administração pública indireta. A diferença entre autarquia, você se lembra, a autarquia é uma pessoa jurídica de direito público, e a fundação pública ela é uma pessoa jurídica de direito privado. Ela não pode ter finalidade econômica, por definição, e entre as quais a gente destaca que o CNPq é uma fundação, o IBGE também é uma fundação, que tem objetivos não econômicos, elas não são feitas para gerar lucro. FUNASA, ok? Então aqui um lembrete, que é administração direta, que é administração indireta, e uma pegadinha aqui. Você vai ver que as sociedades de economia mista federais, elas são da administração indireta. As empresas públicas federais são da administração indireta também, mas elas não estão incluídas no conceito de autarquia e nem de
de fundação pública, elas estão fora da Lei 8.112. Então, eles são regidos pela CLT e outras normas na Constituição e na lei previstas para os empregados públicos que se submetem ao regime de concurso público e outros detalhes que não são os mesmos que o da Lei 8.112. Então, para você também dar uma revisada, quais são os servidores que não são regidos pelo 8.112, como nós já falamos, os servidores militares, eles têm uma legislação específica, pela Constituição, esse tratamento específico é previsto no artigo 142, falamos agora há pouco dos empregados públicos federais ou seletistas, são regidos pela consolidação das leis do trabalho, cuja abreviação é CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Por isso vem o nome, seletista. Ok? Esses são os temas introdutórios da Lei 8.112, e entrando mais na lei, para lembrar, aqui a investidura é com a posse, ok? Não temos como falar em investidura por meio da nomeação. Quando ocorre a nomeação, não há investidura. A investidura acontece com a posse. Qual é a ordem dos acontecimentos? O servidor, primeiro, ele é nomeado para o cargo público. Em segundo lugar, ele toma posse, onde acontece a investidura. Então, ele se torna servidor público com a posse. Se aperfeiçoa o ato de ingresso no serviço público quando, depois de um ato unilateral, que é a nomeação, o servidor toma a atitude de comparecer diante do poder público e assumir, tomando posse. Mas ele ainda tem que entrar em exercício. Nós vamos ver, durante o curso, quais são os prazos para esses atos acontecerem e quais são as consequências se os prazos forem desobedecidos. Esse é um grande ponto da Lei 8.112 também. E aqui uma pegadinha. Eu já vi questões em que se cobra a respeito da distinção do requisito básico para investidura no cargo público relacionado com a nacionalidade. A Lei 8.112 não faz exigência que seja um brasileiro nato. Pode ser nato ou naturalizado. A nacionalidade brasileira, ela é distinta em duas espécies. São os brasileiros natos ou os naturalizados, que no curso da sua vida, os brasileiros naturalizados são aqueles que no curso da sua vida, eles adquirem a nacionalidade na forma prevista na Constituição. E aqui também uma matéria do direito constitucional, que você pode estar dando uma revisada, que é o artigo 12 da Constituição Federal. O inciso 1 diz quem são os brasileiros natos, nascidos no território brasileiro, e os nascidos no estrangeiro. E quem são os brasileiros naturalizados? Quais são as condições para a aquisição da nacionalidade brasileira? Tudo isso é só um lembrete, só uma ilustração, porque a Lei 8.112 não faz distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Os estrangeiros podem assumir cargos na 8.112? Sim, podem. Nas condições do parágrafo 3º do artigo 5º. Tem que ser em uma universidade ou instituição de pesquisa científica. Para qualquer cargo? Não, só para professor, técnico e cientista estrangeiro. Pode entrar no Serviço Público Federal regido pelo 8.112, ok? Aqui nós vamos fazer uma distinção, é importante a gente lembrar que quais são os cargos efetivos, são aqueles que dependem de concurso público, e quais são os cargos em comissão, que são de livre nomeação e exoneração, conforme a disposição da Constituição Federal. Então, os cargos em comissão
da Lei 8.112, eles são aqueles previstos na Constituição Federal. Pode ser ocupante de um cargo em comissão, mesmo não sendo concursado. Então, uma outra questão aqui, o presidente da República, mediante decreto, pode extinguir cargos públicos desde que estejam vagos. Então, nós vamos ver durante o estudo da nossa matéria algumas disposições constitucionais que, inclusive, afetaram a Lei 8.112. Tá? Houve até um caso de revogação pela Constituição Federal, que é o caso do tempo de estágio probatório. Nós vamos ver isso na próxima aula. É proibida a prestação de serviço gratuito, mas existem exceções que devem estar previstas na lei. Isso já caiu? Sim, nós vamos ver nessa aula que o CESP já cobrou assunto relacionado a esse artigo aqui. Vamos aos exercícios. A vontade de vencer é importantíssima, mas a vontade de se preparar também é vital, disse Joey Paterno, técnico de futebol americano. O primeiro exercício da aula de hoje é sobre regime jurídico único, na parte relativa à parte teórica, introdutória da nossa matéria. Aqui o CESP perguntou em 2014 se a Lei 8.112 se aplica a todos os indivíduos que trabalham no Serviço Público Federal. Toda vez que você vê todos, nenhum, nunca, jamais, alguma palavra, algum advérbio assim que expresse algo muito absoluto, você desconfie. Então, quando todos os indivíduos trabalham no Serviço Público Federal, incluídos os servidores da administração federal, os militares e os empregados públicos, nós já vimos que os militares não são regidos pela Lei 8.112 e os empregados públicos são regidos pela CLT. Então, essa questão é falsa. Os empregados públicos possuem regime jurídico específico e os militares, idem. Então, lembrando que a Lei 8.112 restringiu a sua aplicação aos servidores da administração direta, da autárquica e fundacional. Fora disso, a Lei 8.112 não tem aplicação. Aqui nós colocamos no comentário da questão um lembrete pertinente àqueles que não são regidos pela 8.112, ok? Segunda questão, o CESP cobrou para o Supremo Tribunal Federal em 2013, uma questão para todos os cargos, com o seguinte enunciado: submete-se ao referido regime jurídico apenas os servidores civis ocupantes dos cargos apenas da administração direta federal, incluídos os servidores públicos da União. Sim, correto. Os servidores do Ministério Público da União estão incluídos, os do Senado estão incluídos, da Câmara dos Deputados e do Tribunal de Contas da União estão incluídos. Porém, não é apenas da administração direta federal que essa lei se trata. Nós já estudamos hoje que as autarquias e as fundações públicas federais são abrangidas, os servidores públicos dessas pessoas jurídicas de direito, uma de direito público, que é a autarquia, e outra de direito privado, são considerados servidores estatutários, são regidos pela Lei 8.112. Então, o erro da questão, vamos voltar aqui, o erro da questão foi esse apenas os servidores civis ocupantes de cargos da administração direta. Faltou incluir a autárquica e a administração fundacional. No mesmo concurso, em 2013, o CESP cobrou o mesmo assunto, com o seguinte enunciado, relacionando
o regime jurídico do 8.112, ato administrativo, julgue os itens subsetivos. O regime jurídico estatutário de que trata a Lei 8.112 é aplicável aos servidores da administração direta, das autarquias e das empresas públicas federais? Não. As empresas públicas federais, elas têm, vamos ver se fica reto, elas têm um regime próprio. Qual é? Da CLT. Estamos tentando escrever em linha reta aqui. O computador ajuda. Então, essa questão é falsa, porque uma situação que é das empresas públicas federais aqui está fora da aplicação da Lei 8.112. Você vê que essa matéria ela é cobrada pelo CESP com uma certa frequência. Que em 2011, no concurso para os Correios, o CESP cobrou uma questão também relacionada a essa parte de alcance da Lei 8.112. Os ocupantes de cargo público ou de emprego público têm vínculo estatutário e institucional regido por estatuto funcional próprio, que no caso da União é a Lei 8.112. Como eu falei, achou emprego público, empregado público, militar, você vai ver que a questão está errada. Na hora da prova é importante você ir assinalando, né, e tentando detectar, realçar aquelas palavras que não estão corretas, né. Então, o vínculo estatutário está relacionado com a administração direta da União, com a administração autárquica e fundacional. No caso dos empregados públicos, não há vínculo estatutário. O vínculo ele é seletista. Aqui eu coloquei uma dica para você. Para não esquecer, vejam que a letra E aparece em cada lado oposto. Empregado público, ele é seletista. Servidor público, ele é estatutário. Ok? O CESP ainda cobrou em 2010, como eu falei agora há pouco, uma questão relacionada, mas era uma prova para a magistratura do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, que questionou os efeitos da medida liminar da ação direta de inconstitucionalidade que suspendeu a eficácia do dispositivo constitucional que retirou a obrigatoriedade do regime jurídico único, que é o artigo 39 caput. Aqui um detalhezinho muito sutil no enunciado, aqui na proposição, que o CESP teria deferido a medida cautelar com efeitos retroativos. Não é. Os efeitos da medida cautelar foram dali para frente. Não se anulou nenhum efeito da legislação que surgiu em 2000, pertinente à possibilidade do regime jurídico seletista na administração pública direta, autárquica e fundacional da União, ok? E o STF também não diz que deveriam ser invalidadas as situações constituídas anteriormente a 2007, que ignore a existência do regime jurídico único. O que está em vigor? Está em vigor a regra do regime jurídico único. Esse foi o efeito da decisão do STF, que ainda não é definitiva. Por isso que chamamos de regime jurídico único. A Lei 8.112, ela trata de maneira padrão os cargos da administração direta, autárquica e fundacional. Você vê que muita matéria do direito administrativo tem seu fundamento na própria Constituição. Então, não foi uma mera invenção do Poder Legislativo, uma pura criatividade, originalidade do Poder Legislativo na edição de leis ordinárias, né? O próprio legislador constituinte estabeleceu
marcos importantes e específicos para que a sua própria atividade legiferante, né, infraconstitucional, abaixo da Constituição, fosse nesse norte, aqui no caso do artigo 39, que é o regime jurídico único. A ESAF, para variar um pouco de banca, nós temos aqui várias questões do CESP que nós apontamos e vemos que as outras bancas também se preocupam com esse tema, tentando confundir os candidatos, e serve para a gente treinar um pouquinho mais. Para efeitos da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 90, não são servidores públicos. Vamos analisar uma a uma. Os que sujeitam ao regime jurídico estatutário. Lembra que eu disse que estatutário está relacionado com o nome, com o apelido que recebeu a Lei 8.112? Esse é o Estatuto Jurídico do Servidor Público Civil da União. Então, o servidor público da administração direta, tá, que é fundacional, também é chamado de estatutário para distinguir doutrinariamente, né, do servidor público seletista. Então, a letra A não é a letra do gabarito, as autarquias, seus cargos são regidos pela 8.112, as empresas públicas, aqui achamos a resposta. As empresas públicas, os seus funcionários são regidos pela CLT e alguns dispositivos constitucionais e alguma outra legislação específica, mas não pela Lei 8.112. Alguém poderia ficar em dúvida um pouco, talvez, com relação aos cargos de provimento em comissão. Sim, os cargos em comissão da administração direta, autárquica e fundacional, são regidos pela 8.112. Então, quem ocupar um cargo no famoso DAS, por exemplo, no Poder Executivo Federal, esse cargo é regido basicamente pela Lei 8.112. Os cargos em comissão da Câmara e do Senado, que um dia você, servidor, irão ocupar, também são regidos pela Lei 8.112 em sua base. E os que tiverem sido nomeados e empossados em caráter efetivo, falou a palavra efetivo, é cargo que depende de concurso público, que é o seu, aquele que você vai ser aprovado, aprovada, você vai se tornar um servidor, uma servidora pública efetivo, efetiva. Então, matamos a questão da ESAF, que foi cobrada em 2012, porque incluiu ali na letra C o cargo de sujeito ao regime seletista. A ESAF cobrou em 2010 também uma questão semelhante, perguntando para assinalar qual é a opção que é regida pela Lei 8.112, e nós já encontramos as autarquias. Lembra do INSS, lembra da Agência Nacional de Águas, lembre-se da ANTAC, né? Qualquer autarquia federal, seja ela de regime especial ou não, ela é regida pela 8.112 para o alcance dos seus servidores. Ok? Órgão integrante da administração pública direta estadual. Aqui, ó, achamos aqui o erro. Estadual. Não é alcançado pela Lei 8.112. Empresa pública são... as empresas públicas são objeto da CLT, são servidores seletistas, empregados seletistas, tecnicamente falando. Sociedade de economia mista também. Como lembrar quais são as empresas públicas, sociedade de economia mista? Elas têm, dentro do seu conjunto, né, possibilidade de oferir ganhos econômicos. Um exemplo de uma empresa pública é o banco. A atividade bancária extremamente lucrativa, ela não é tão amarrada dentro dos seus objetivos, ela tem que se enquadrar dentro de concorrência com outras iniciativas privadas,
Sociedade de Economia Mista, temos o Banco do Brasil também, uma instituição financeira. Caixa e Banco do Brasil são os exemplos mais fáceis de lembrar. Empresa pública tem capital público somente. Lembre-se que nem sempre o capital público, que é 100% público de uma empresa pública, pertencerá a uma única esfera da federação. Nós podemos ter uma empresa pública com capital formado por duas pessoas jurídicas de direito público. Uma empresa pública com capital da União e também capital de um determinado estado. Isso é possível. Então, a empresa pública é importante lembrar que ela tem 100% de capital público. Pode ser de um ente da federação apenas, ou de mais de um ente. E a sociedade de economia mista também está fora. Entidade da administração pública indireta, que desenvolve atividade econômica. Caiu no mesmo conceito que nós acabamos de falar. Que está fora da Lei 8.112. Está dentro do regime seletista. O CESP cobrou em 2006 também uma questão relacionada ao alcance e disse o seguinte: os ocupantes de cargo em comissão na administração pública federal, sem nela deterem outro vínculo funcional efetivo, são regidos pela CLT. Mentira, está errado. Os cargos em comissão da administração pública federal são regidos pela Lei 8.112, no seu artigo 9º, nós vamos estudar isso durante o nosso curso. A SAF cobrou ainda em 2004, você vê que é uma legislação antiga, a Lei 8.112 de 1990, e vem sistematicamente sendo cobrados os temas em vários concursos, e a variação dos temas, de vez em quando, ela se repete. Então, nós vamos ter aqui algumas questões antigas para auxiliar no seu aprendizado. É necessariamente aplicável aos servidores civis? A 8.112 se aplica aos estados e municípios? Negativo, só da União. A 8.112 se aplica às suas autarquias, mas não às empresas públicas, sociedade de economia mista? Essa é a alternativa correta. O que nós vemos de erro mais aqui na questão? Vamos realçar aqui as empresas públicas, que são atividades, são pessoas jurídicas de direito privado que exercem atividades econômicas rentáveis, como é o caso da Caixa Econômica Federal. Na letra D, qual é o erro aqui? As fundações estão incluídas na Lei 8.112, mas não as empresas públicas, nem as sociedades de economia mista. E aqui, mais uma vez, a empresa pública aparecendo de forma equivocada. Ok, vamos para a 10ª questão. A Lei 8.112 foi cobrada também pela Fundação Carlos Chagas, desmontamos a questão aqui, o enunciado relacionado ao alcance da Lei 8.112. É correto afirmar que as disposições da Lei 8.112 se aplicam também aos servidores públicos civis dos estados? Não. Do Distrito Federal, sim. E dos municípios? Não. As autarquias e fundações, sim, mas somente da União. Montamos aqui uma questão, que é de número 11. Servidores das fundações públicas federais não são regidos pela Lei 8.112? Está errada essa proposição. As fundações públicas estão no alvo da Lei 8.112. Os impedimentos, aqui mais uma questão do CESP, falando agora sobre investidura. Você veja bem que o nosso curso ele é montado com questões por ordem de matérias, para que você fixe o tema. Depois de 11 questões sobre esse tema, não é possível que você não vai se lembrar na hora da prova de algum item que a gente tenha falado aqui, que são relacionados, os temas relacionados com o alcance da
Lei 8.112, e o mesmo serve para servidor e investidura. Nós temos uma sequência de exercícios aqui relacionados com a posse. E você nunca mais vai esquecer que a investidura ocorre com a posse. Se falar nomeação, está errado. Por quê? Letra pura da lei. O artigo 7 da Lei 8.112 diz que a investidura em cargo público ocorre com a posse, não é com a nomeação, por definição legal. O que é investir? Quando você investe em algo, você adere, você aposta, você se compromete. Então, é o ato do servidor público corresponde à nomeação, que é um ato unilateral. Então, eu aposto nesse ato administrativo unilateral, que é a nomeação, e cria para a administração uma expectativa de que o servidor entre em exercício. E ele vai aguardar 15 dias, que é o prazo legal. Essa é uma questão que tem uma abrangência um pouco interessante. As proibições e os deveres da Lei 8.112 somente se aplicam ao servidor público após a posse? Após? Ou a nomeação já tem uma repercussão jurídica importante? O CESP cobrou isso para o cargo de técnico do Ministério Público da União. Em 2015, no concurso para o Ministério Público da União, essa questão foi cobrada. E acho que muita gente pode ter errado, porque, a princípio, a primeira ideia é que só depois da posse que eu me manifestei que gostaria de aceitar a nomeação é que eu assumi deveres. Mas a legislação, o legislador, ele é incrível em sua criatividade. Veja bem, é uma questão que cobra conhecimentos, digamos assim, extra 8.112, e eu achei importante colocar aqui para comentar, porque o Código Penal prevê uma repercussão na esfera criminal para o servidor público antes de assumir a função. Porque alguém de posse, vamos elocubrar aqui, vamos imaginar, alguém de posse de uma prova de que foi nomeado para um cargo já pode, eventualmente, e infelizmente, lamentavelmente, tentar obter uma vantagem indevida. Então, mesmo antes de assumir uma posição no Serviço Público Federal, antes mesmo de ser investido, determinada pessoa está sujeita a cometer delitos. São condutas tipificadas como crime. Então, voltemos no enunciado para chegar à conclusão de que ele está errado. Por quê? Porque os impedimentos, proibições e deveres previstos na Lei 8.112 somente se aplicam ao servidor público após a posse, no momento em que ocorre a investidura do cargo. Nós vimos que na esfera criminal não, mas na Lei 8.112, a Lei 8.112, antes dele entrar em exercício, ele já tem a obrigação de ficar contando o prazo. Olha que questão sutil, que examinador criativo. Ele tem que saber, ele tem que acompanhar o prazo. Então, antes dele entrar em exercício, ele já tem que estar, digamos assim, submetido à Lei 8.112. Ele tem um dever de observar esse prazo. E aí, qual que é a consequência se o servidor nomeado não observar o prazo para tomar posse? É tornado sem efeito. Eu não coloquei aqui, mas a legislação fala que o servidor nomeado que não observa o prazo de 30 dias torna sem efeito a sua posse. E antes de entrar em exercício, ele já assume também a observância de um prazo, que é de 15 dias de entrar em exercício. Ele vai ser exonerado do cargo. O servidor público, ele perde o cargo, a vacância do cargo ocorre por ele ter não observado o prazo de entrar em exercício 15 dias. Esse prazo é fatal. E você vai entrar nesse prazo, antes desse prazo, quando você passar no seu concurso, e nós vamos estar muito felizes com você, ok? Então, os impedimentos, proibições e deveres somente se aplicam após a posse? No momento em que ocorre a investidura do cargo, pelo Código Penal, não, nós já temos aí uma legislação criminal de olho no servidor.
de olho no candidato que foi aprovado e nomeado. O CESP cobrou em 2014 uma questão para a SUFRAMA, e nesse concurso ele cobrou o seguinte: se um candidato lograr êxito em concurso público, mas dias antes da posse for acometido por dengue, que o impossibilite de comparecer pessoalmente para o referido ato, a posse poderá dar-se mediante procuração específica firmada pelo candidato? Sim. Se cair essa questão, você vai se lembrar do professor Carlos Bandeira, porque eu tomei posse por procuração. Quando eu passei no concurso para procurador da Fazenda Nacional, nós somos regidos também pela 8.112, e eu morava em outra cidade, tinha vários compromissos para resolver antes de mudar para Brasília, e eu deixei uma procuração para a chefe de gabinete do procurador-geral, e ela tomou posse no meu lugar com procuração. Então você vai se lembrar de mim, que eu passei no concurso e tomei posse por procuração. E eu brinco, falo com ela que ela é procuradora de procurador. Questão verdadeira. O CESP já cobrou em 2014 para a Câmara dos Deputados, no cargo de técnico legislativo, a seguinte questão também. Um cidadão aprovado no cargo de técnico legislativo da Câmara dos Deputados, que não possa comparecer à posse por motivo de foro pessoal, poderá tomar posse mediante procuração específica. Corretíssimo, corretíssimo. Tem que ser uma procuração específica. O que é uma procuração específica? Aquela que você dá poderes específicos para tomar posse em lugar do outorgante. Específico. Lembre-se que a procuração tem que ser específica. Aqui, o CESP, em 2009, cobrou a questão, tentando confundir todos os candidatos, dizendo que a posse, a investidura ocorre com a nomeação, equivocado. Quem marcou errado, acertou, porque a posse é o ato que determina a investidura, e não a nomeação. Nomeação, lembre-se, ato unilateral. O CESP cobrou em 2014 para procurador do Estado, substituto do Piauí, um indivíduo que, aprovado em concurso público, for nomeado para o cargo. E dias antes da posse coletiva com os demais nomeados, for acometido por dengue, deverá apresentar atestado médico e solicitar o adiamento do ato sua posse. Tendo em vista que tal ato só se efetiva mediante comparecimento pessoal do interessado, então, ele apresenta o quê? Ele apresentou procuração específica? Aqui, não. Ele apresentou um atestado médico. Está errado, porque a lei pede procuração específica. Ok? Veja bem que o CESP vem cobrando de tempos em tempos essa questão, e você sabe que pode ser cobrado no seu concurso também, e você vai acertar. Combinado? Servidor é pessoa legalmente investida em função pública. Que é investimento? O que é investidura? Investidura é a posse. Para efeitos da Lei 8.112, a condição de servidor está ligada à necessidade de estar ocupando o cargo público, seja ele de provimento efetivo ou em comissão. A investidura, essa foi uma questão mais sutil, eu diria que com um grau de dificuldade um pouco maior. Vamos interpretar aqui com a seguinte interpretação. Servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. E a banca colocou função pública. Todo cargo público tem função. Não é verdade? Mas existem também situações em que o agente público está atuando que
não é um cargo público da Lei 8.112. Por exemplo, os agentes políticos, o presidente da República, ele está investido numa função pública, mas ele não é considerado servidor. Um magistrado, ele está investido em uma função pública, mas ele não é servidor. Ele não está investido em um cargo público da Lei 8.112. O magistrado está investido num cargo da magistratura regido por outra legislação. Então, a sutilidade aqui é essa palavra, a função pública, essa expressão aqui que tornou a questão errada. Então, servidor, ele deve estar investido em cargo público, e não em função pública, ainda que todo cargo público tenha uma função. Pela amplitude da expressão função pública colocada no final dessa proposição, a questão se tornou errada, ok? Então, se você estiver percebendo detalhes como esse, você vai estar, com certeza, rumo à aprovação, rumo ao sucesso. A investidura acontece com a posse? Sim ou não? Aqui a Coppev cobrou em 2011 e nós sabemos que sim, a questão está correta, porque é a posse que determina a investidura e não a nomeação. A Coppev também cobrou uma questão parecida, como o CESP. Em 2011, a Coppev também cobrou uma outra questão que está ligada também à investidura, mas são os requisitos para ingresso no Serviço Público Federal. E entre os requisitos estão as obrigações militares e eleitorais devidamente cumpridas. Está no inciso 3 do artigo 5º da Lei 8.112. Qual é o prazo? Nós já falamos. Qual é o prazo para entrar em exercício no cargo público? Esse prazo é contado da posse? Sim. Vamos lembrar os prazos? Da nomeação, que é um ato unilateral, até a posse, que é a investidura, o prazo são de 30 dias. Da investidura, que é a posse, até a entrada em exercício, o prazo ele é menor, ele é pela metade, é de 15 dias. Então, essa questão é verdadeira. A Fundação Carlos Chagas também cobrou aqui em 2013 para analista judiciário a seguinte questão: a investidura em cargo público ocorre com a posse e dependerá de prévia inspeção médica oficial. Todavia, nos termos do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, somente haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação. Literalidade da lei. O artigo 13 diz exatamente isso que a Fundação Carlos Chagas cobrou. No artigo 13, parágrafo 4º. A Fundação Carlos Chagas também cobrou a seguinte questão: de acordo com a Lei Federal 8.112, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e fundações, a investidura em cargo público ocorre com o candidato desavisado que não assistiu a nossa aula vai marcar nomeação? Provavelmente. E você, futuro servidor, futura servidora, vai se lembrar que a investidura é com a posse. Posse. Tome posse desse conceito. Investidura ocorre com a posse por definição legal, que é o artigo 7º da Lei 8.112. Ok? Aqui a Fundação Carlos Chagas cobrou para o TST. Servidor é a pessoa legalmente investida em emprego público. Nós vimos uma outra questão ali atrás, que servidor é a pessoa legalmente investida em função pública. Não é em função pública e nem em emprego público. O servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Todo cargo público tem função pública. Todo emprego público tem função pública. Mas a investidura em cargo público é que qualifica, gera qualidade de servidor público. O artigo 5º é uma questão,
um tema, é um artigo que também pode gerar questões. Eu recomendo a sua leitura e a verificação dos seus 6 incisos, ok? Então, ele vai garantir a aprovação se cair alguma questão desse assunto, à medida que você entender que esses são os requisitos básicos, e você se lembrar deles na hora. Os básicos estão na Lei 8.112. Os específicos vão estar na lei do cargo público específico e vão estar previstos no edital. E quais são os requisitos básicos para investidura em um cargo público, qualquer que seja, da administração federal, autárquica, fundacional? Estar no gozo dos direitos políticos, ser brasileiro nato? Não, nós já estudamos nesta aula que precisa ser brasileiro. Não é requisito ser brasileiro nato, ter nascido no Brasil ou nas condições da Constituição fora do Brasil, para ser brasileiro nato, lá no artigo 12, inciso 1 da Constituição. Isso não existe na Lei 8.112, não é um requisito. Então, a pegadinha do concurso público, esse acréscimo aqui da qualificação nato, restringiu o tema, né? Restringiu para brasileiros natos. Os brasileiros naturalizados também podem ser servidores públicos. Grau de escolaridade exigido para o cargo, idade mínima, 18 anos, e aptidão física e mental. São expressamente previstos na lei. Lembra que eu disse para vocês, isso aqui caiu no concurso do Distrito Federal, porque a Lei 8.112 também, né, é que ela também se aplica ao Distrito Federal. Vamos para a próxima questão. Funiversa, em 2011, perguntou, com base no regime jurídico único, a que estão submetidos os servidores públicos do Distrito Federal, a investidura em cargo ocorrerá com a nomeação? Não, isso aqui pega desavisado. A investidura ocorre com a posse. E aqui a UFES cobrou uma questão semelhante. A investidura, quando você vê investidura, lembre-se da posse e também que a posse pode ser realizada por procuração específica. E os estrangeiros podem se tornar servidores públicos da administração pública direta, autárquica e fundacional? Sim. Joana, servidora pública da UNB, tendo recebido documentação para instrução de processo, de posse de um professor estrangeiro em um cargo público da universidade. Nessa situação, Joana deve considerar a não apresentação pelo professor do documento da nacionalidade brasileira? Sim ou não? Sim, porque o professor estrangeiro, ele, pela Lei 8.112, ele pode assumir um cargo em universidade de professor. Questão verdadeira, corretíssima. O CESP me perguntou em 2014, para o procurador de Estado substituto do Piauí, se a ausência de previsão de acesso a cargo público de caráter efetivo por estrangeiros se coaduna com a política de soberania do Estado brasileiro, razão porque eles só poderão ocupar função pública de caráter transitório, sem vínculo estatutário. Vamos responder pela 8.112, que é da esfera federal. Admite-se a investidura de servidores estrangeiros. Sim, expressamente. Então, essa questão é falsa. Pode sim assumir cargo de caráter efetivo. Todos os cargos públicos são acessíveis apenas aos brasileiros, sejam esses natos ou naturalizados? Negativo. Nós vemos na Lei 8.112 que os estrangeiros podem assumir cargo público, e nós encontramos também uma disposição na Constituição Federal que admite expressamente que os estrangeiros podem assumir cargos em empregos e funções públicas na forma da lei. E a Lei 8.112 preencheu o requisito constitucional. Então, os estrangeiros podem sim, na forma da lei. CESP perguntou isso também.
em 2009. Isso é uma questão que se repete. E você, candidato, futuro servidor, futura servidora, vai acertar a questão. Os cargos públicos não são exclusivos para os brasileiros natos e naturalizados. Esse é o X da questão. Aqui eu citei também uma reciprocidade com os portugueses, né? Nossos caros portugueses podem assumir cargo por uma disposição do decreto de 1972. Os portugueses no Brasil, os brasileiros em Portugal, gozarão de igualdade de direitos e deveres com os nacionais. Passando em 2009, isso foi só uma curiosidade que a gente colocou na aula, mas o que você precisa se lembrar é que os estrangeiros podem, independentemente de ser portugueses. Só foi uma ilustração. Qualquer nacionalidade, seja ele chinês, americano, alemão, haitiano, ele pode assumir qualquer uma dessas posições aqui de cargos em universidades e instituições de pesquisa. Em 2009, o CESP torna a perguntar novamente esse assunto e você se lembre que são as universidades, as instituições de pesquisa científica que provêm seus cargos como professores, técnicos, então não são quaisquer cargos, e cientistas de outros países, conforme o artigo 5º, parágrafo 3º. E esse assunto vai se repetindo com outras bancas. A Fundação Carlos Chagas também questionou se os estrangeiros podem assumir cargos públicos, como os brasileiros podem. Por que essa questão é falsa? Olha só, os cargos públicos, ou seja, todos os cargos públicos, são acessíveis a todos os brasileiros e estrangeiros. Negativo. Não são todos os cargos, nem todos os estrangeiros. São somente os cargos de professores, técnicos e cientistas estrangeiros. Então, são em situações específicas que os estrangeiros podem assumir cargos públicos na esfera federal, direta, autárquica e fundacional. Falando sobre cargo público, nós trouxemos uma questão do CESP aqui de 2013, em que nós vemos a seguinte proposição: cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Pura letra da lei. Artigo 3º caput. Mais uma questão do CESP de 2009. Os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros e criados por lei com denominação própria, vencimento pago pelos cofres públicos com vistas ao provimento de cargo efetivo em comissão, letra puríssima da lei. Artigo 3º, agora sendo cobrado aqui em seu parágrafo único. Questão corretíssima. Em 2008, o CESP cobrou se a posse ou contrato por meio do qual os servidores públicos vinculam-se ao contrato, ao Estado. A posse começa com a nomeação. É um ato unilateral. Veja bem, quando colocam em institutos e qualificações do direito privado, que é o direito contratual, você já desconfia. A Lei 8.112, ela possui natureza de direito público. Não é um contrato, ainda que haja atos de manifestações de ambas as partes, a qualificação técnica do ingresso de um servidor público na administração federal, direta, autárquica, nacional, não é um contrato. E começa com a nomeação, que é um ato unilateral, que não é chamado de contrato. Só por esse elemento, só por esse aspecto, nós já podemos concluir que a questão está errada. Uma outra observação, compete a nomeação compete à autoridade de cada poder.
não é um ato de natureza privada, o contrato é do direito privado, não do direito público. Então, tem muitos motivos, né, para entender que isso aqui não é um contrato. Depois desse ato da posse, da nomeação, o ato unilateral da administração em nomear um servidor, conta-se o prazo de 30 dias para que ocorra a posse, depois temos, sob pena de ineficácia, depois mais 15 para entrar em exercício. Então, isso não é um ato regido pelo Código Civil. Aí nós concluímos que o ato de posse não é chamado de contrato, jamais. Super equivocada essa questão. Está mais do que claro, né? Que não é um contrato. Onde que nós encontramos contrato? Natureza contratual? O vínculo do empregado público, que ele é seletista. Lá sim nós temos a natureza contratual. Aqui nós temos o quê? A espécie do vínculo estatutário na Lei 8.112. Super equivocada essa questão. Se cair novamente aplicado pelo CESP essa questão, você não vai errar. Ok? Vamos comentar mais algumas questões aqui do CESP e depois passaremos ao próximo tema para fecharmos a nossa aula. O cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que deve ser cometido a um servidor. Doutrinariamente, a gente pode até dizer que o cargo público é um espaço que pode ser ocupado por um servidor para desempenhar atribuições previstas em lei, mas veja bem que o CESP ele tem cobrado questões de um ano para o outro que estão diretamente ligadas à letra da lei. Em 2008, o CESP cobrou num exame de ordem a literalidade do artigo 3º caput. No mesmo ano, um exame de ordem também, o CESP diz que os cargos públicos são criados por lei, com denominação própria, vencimento pago pelos cofres públicos para provimento de caráter efetivo ou em comissão, corretíssimo. Mas, como regra, mas é possível que ato infralegal, como um decreto, crie cargos públicos? Sim ou não? Não. Veja bem que a banca misturou um conceito da lei, está correto o conceito nessa questão, na criação dessa questão, misturou um conceito legal com uma matéria de direito constitucional, que é a possibilidade ou não de criar um cargo público por meio de decreto. A resposta é negativa, porque a Constituição somente previu a possibilidade de extinção de cargo público vago por decreto. Não criou a possibilidade de criação. A criação de um cargo público, portanto, ela é matéria de lei, que é a literalidade aqui do parágrafo único do artigo 3º. A Fundação Carlos Chagas também se preocupou com o assunto. Quando temos provas para juiz, para procurador, para promotor, há uma certa complexidade na elaboração da proposição. Mas nós vamos ver aqui que nós podemos destrinchar com os conhecimentos que nós temos falado. A proposição é a seguinte: as normas constitucionais que delineiam os contornos do regime jurídico dos servidores públicos preconizam a possibilidade de contratação sem prévio concurso público e títulos para cargo em comissão? Sim ou não? Isso aqui é um conceito que nós extraímos direto da Constituição. Destinados exclusivamente, quando tem uma palavra que categoriza, que é um advérbio, né, que mais radicaliza o sentido de uma frase, nós vamos tomar mais cuidado, mas nós vamos ver que está corretíssima essa proposição por expressa definição constitucional, porque eles são, sim, dedicados apenas
as atribuições de direção, chefia e assessoramento. E eles vão ser preenchidos por servidores de carreira só nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. Fora isso, eles são de livre, os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração. A Carlos Chagas, a FCC, cobrou, em 2013, se os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de chefia, direção e assessoramento, olha aqui um advérbio, apenas, está correto de acordo com a Constituição Federal. Apenas aos cargos de atribuições de direção, chefia e assessoramento. Em 2013, a Fundação Carlos Chagas falou sobre as funções de confiança. Tá? As funções de confiança, elas são timidamente detalhadas na Lei 8.112, mas elas existem, e as funções na 8.112 e na Constituição, a redação ali no artigo 37 delimitou o exercício dessas funções de confiança por servidores de ocupantes de cargo efetivo. Só concursados podem exercer funções de confiança. Não se confunde com o conceito de cargo em comissão. Cargo em comissão somente pode ser exercidos por servidores, por pessoas que não sejam servidores. Cargo em comissão são de livre nomeação e exoneração. Funções de confiança são exercidas apenas por ocupantes de cargo efetivo. Aqui temos mais algumas questões relacionadas a cargo público que são muito semelhantes à do CESP. Nós vamos aqui passar para o próximo tema e chegar aqui na última parte da nossa aula com uma questão do CESP recentemente cobrada para o concurso da Defensoria Pública da União, cujo enunciado diz: somente nos casos previstos em lei poderá haver prestação gratuita de serviços públicos, de serviços ao poder público. Corretíssimo. A regra geral é proibida a prestação de serviços públicos, salvo os casos previstos em lei. E a banca transformou essa ideia em uma outra frase, mas com o mesmo sentido. Somente nos casos previstos em lei poderá haver a prestação gratuita de serviços ao poder público. Em 2009, a CESP havia cobrado essa questão com a seguinte proposição: não é permitida a prestação de serviços gratuitos, salvo nos casos previstos em lei. Perfeita, a proposição está plenamente de acordo com a redação do artigo 4º da Lei 8.112. Com base na Lei 8.112, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, é permitida, em regra, a prestação de serviços públicos gratuitos? Não é permitida. É a exceção. A prestação de serviços gratuitos por parte do servidor público. Eu cito um exemplo de serviço gratuito, a prestação de serviços perante o tribunal de júri. Esse tipo de serviço ele é gratuito, previsto em lei. A Fundação Carlos Chagas também cobrou essa matéria. É permitida? Não. É vedada, é proibida a prestação de serviços gratuitos, salvos, casos previstos em lei? Não, ao contrário. É vedada a prestação de serviços públicos, salvos, casos previstos em lei. E eu elaborei uma questão aqui também. A Lei 8.112, é proibido prestar serviços gratuitos? É proibido. Não havendo nenhuma possibilidade de exceção para essa regra? Não. Salvos casos previstos em lei. Candidato, candidata, futuro servidor, para treinar os exercícios da aula de hoje, basta imprimir a página, as páginas seguintes. Nós tivemos nessa aula demonstrativa 49 exercícios, com temas em ordem lógica, em ordem de desenvolvimento, com base nas matérias que estão contidas na parte teórica,
e também nesse resumo para você conferir em véspera de prova. Eu espero por você na aula 1, com mais teorias e exercícios comentados. É um prazer estar aqui com você nessa aula demonstrativa e aguardo todos vocês aí na aula número 1, que nós daremos sequência à matéria de regime jurídico único. Desejo excelentes estudos, excelentes revisões da matéria. Estaremos trazendo muitos exercícios da banca CESP para você. Hoje não tivemos ali da banca da Fundação Getúlio Vargas, mas a matéria, o que é mais importante, está apresentada aí com pegadinhas, com dicas, com ilustrações para você, ok? Então, até a próxima, um abraço, muito obrigado, tchau, tchau.